pessoal, sou Felipe Colombini, diretor da equipe AT. Fico muito feliz, né, de estar aqui nesse espaço, o podcast da equipe AT, inaugurando aí esse espaço tão importante para o mundo dos acompanhantes terapêuticos. E para isso estamos aqui com o Luiz Oliveira, o nosso gestor da equipe AT, para inaugurar o nosso podcast Equipe AT, que é o Pod AT. E esse nome tem uma significância bem importante, que é dar esse espaço de empoderamento e de fortalecimento dos ATs, dos acompanhantes terapêuticos. Então é isso, Luiz. Como é que tá? Como é que estão as coisas? Fala, Fih. Bom, eu sou psicólogo, acho que 13 anos já, me formei no Mackenzie, né? Foi inclusive lá que a gente se conheceu, na graduação. Depois de um tempo, saí já da graduação e fui trabalhar na área social. Trabalhei alguns anos com crianças e adolescentes em alta complexidade, em diferentes tipos de serviços. Passei um pouco a trabalhar também com população de rua. E aí depois vim conhecer, a partir de você também, né? Esse mundo mais novo do AT, o mundo mágico do AT. Acho que em 2016, né? E de lá para cá, passei por especialização lá na USP, né? Em especialização em terapia comportamental. E também fiz o curso lá de AT, lá no HC, onde você também era professor. E desde então a gente vem sempre estudando, né? Fazendo alguns cursos da área aí. E estamos aí desde 2016 aqui nessa atuação da equipe AT, inicialmente como AT, posteriormente supervisor e hoje trabalhando na gestão também, né? Queria perguntar, né? Acho que a gente tem falando várias siglas aí, AT. O que é AT? Explica aí pra galera. É uma pergunta desafiadora. Bom, AT é a nomenclatura de acompanhante terapêutico, né? É uma nomenclatura que é meio genérica, né? Porque ela não é uma profissão. O acompanhante terapêutico é uma função, é uma atividade, na verdade, que a gente sabe que é desenvolvido por diferentes frentes profissionais, de forma geral. Então, tem enfermeiro, que é AT, embora a gente não ouça muito falar. Tem enfermeiro, tem fono, Galera. tem um pessoal da área da saúde, né? A gente sabe que é uma atividade mais voltada para a área da saúde, mas que tem por característica a atuação terapêutica extra-consultório. Que pra gente é diferente de uma terapia extra-consultório, simplesmente, né? Porque eu posso ter um paciente, por exemplo, teve uma vez que eu tinha uma paciente de clínica, em que eu ia até a casa dela porque ela estava acidentada e não tinha como sair de casa. Então, o setting terapêutico era a casa dela. Então, era onde a gente sentava para fazer a terapia verbal. Mas a prática pra gente do acompanhamento terapêutico, ela é mais do que isso, né? É onde a gente se vale do ambiente natural para fazer as intervenções terapêuticas que não se dão somente pela intervenção verbal, né? Não é só conversando que a gente consegue buscar objetivos e benefícios para o nosso paciente, mas fazendo coisas, buscando espaços, então a gente sai da casa, vai para outros espaços, tudo dependendo muito daquilo que a gente está querendo fazer com o nosso paciente, né? Antes de a gente avançar, acho que foi um ponto bem legal que você falou do histórico, né, do AT, né? Eu acho que é legal a gente resgatar aqui para a gente ter um contexto maior, né? Porque o AT, essa nomenclatura vem de um movimento, né, de saúde mental, né, de anti-enclausuramento, né, da saúde mental, né, contra a questão dos manicômios, lá para a década de 40, 50, e ele parte de profissionais da saúde, principalmente a enfermagem, né, o que é bem interessante. E aí esse nome ele vai variando, né, se tem uma influência inicial aí na Itália, né, com Franco Basaglia, e ele começa a ter movimentos contra esse enclausuramento da saúde mental, vamos dizer assim, né? Contra esses hospícios, né? Simplesmente você jogar todo mundo dentro de um local fechado, né? E medicalizar, né? E aí ele vem de uma proposta muito de um atendimento conectado com o cotidiano, conectado com a saúde mental, com a família, enfim. E aí começam a ter esses enfermeiros que naquela época, né, da década de 40 e 50, eram considerados assistentes, né? Então, é muito legal a gente retomar esse histórico, porque eles eram assistentes terapêuticos, né? E aí
a gente vem carregando essa nomenclatura, né? E como você disse, expandiu para várias atuações, desde enfermeiros, desde próprios médicos, né? Próprios terapeutas. Hoje é muito difícil encontrar, né? Eu acho que dentro desses 7 anos assim que eu tô atuando nessa área, eu acho que até hoje eu vi uma enfermeira que se denominava acompanhante terapêutico. Fora isso, todos psicólogos. Mesmo sendo da área comportamental, da psicanálise, mas todos psicólogos. Ainda assim é muito difícil. Às vezes eu acho que tem gente que faz AT, mas não chama isso de AT. Não chama de acompanhamento terapêutico isso. Chama de intervenção extra-consultório, chama de AT de home care. Muita gente chama de home care. Focalizando a casa, né? Um atendimento domiciliar só, né? Isso. Então tem muito isso. E também acho que é uma nomenclatura para mim particularmente estranha, né? Home care. Porque home care para mim me remete àquela ideia da gente ter um idoso que não pode ficar sozinho, que precisa de alguém com cuidados quase 24 horas ali. Então, hoje eu acho que é difícil, né? Se a gente olhar, a gente está nesse mundo e a gente percebe que a gente até parece que isso é muito falado, mas não é. Não é. É um negócio muito delimitado, né? Cada dia a gente está conhecendo profissionais novos. Todo dia a gente tem que apresentar esse trabalho para alguém. Que é AT, né? Ontem, por exemplo, eu estava assistindo um programa de televisão e estava vendo, acho que com o avanço dessa história da luta antimanicomial, que a gente vai ter o fechamento dos manicômios judiciais. E eu não sabia disso. Está previsto para maio do ano que vem. E os caras não sabem o que vão fazer com aquelas pessoas, porque elas estão internadas e a recomendação por meio da legislação é que elas saiam da internação e fiquem sob os cuidados dos familiares e sendo acompanhadas, monitoradas cotidianamente. E muitos profissionais ali trazendo que assim, o sistema não está preparado para isso. E, por exemplo, é uma coisa que lá atrás, quando a gente fala do histórico do AT, era justamente uma das grandes funções do AT, para combater a condição do enclausuramento, dessa internação excessiva, perder de vista, etc., que a gente tivesse a figura do AT para ajudar nas questões cotidianas e retomada da vida. Fazer essa intersecção, né, para o ambiente do dia a dia, do cotidiano, Exato. Da família. Né? E esse é o ponto. Em nenhum momento nessa reportagem se falou, se cogitou numa perspectiva de um acompanhamento profissional dessa forma. Então eles são acompanhados pela família e vão ter que ficar ou frequentando um CAPS ou algum tipo de serviço, ou qualquer coisa desse tipo. E eu acho que o que é importante sinalizar, né, a gente sempre tem falado de AT, né, que a gente usa tanto para acompanhante terapêutico quanto para o acompanhamento terapêutico, né, para o atendimento em si quanto para quem faz esse tipo de serviço. E de fato é uma nomenclatura ainda pouco clara, né, se de fato é uma profissão, né, e legalmente, né, não é, né, ou se de fato é uma modalidade de atendimento, né, como fazer isso, qual é o profissional que faz, como faz, quais diretrizes, né, só que pensando na nossa atuação, né, e a gente precisa fechar isso, né, porque senão a gente vai ficar discutindo aspectos da própria enfermagem, ou da própria saúde, né, coletiva, ou da própria medicina, ou da fonoaudiologia, a gente, enfim, não tem essa expertise, mas aí a gente acaba nichando, né, e acaba pegando emprestado, isso do meu ponto de vista, né, até como pensando na equipe AT, a gente pega emprestado essa nomenclatura, mas ainda assim é uma nomenclatura problemática, mas ao mesmo tempo é uma nomenclatura mais conhecida no campo da saúde mental e da educação do que um atendimento extraconsultório, do que um terapeuta que sai fora do consultório e fala, não, eu faço atendimento fora do consultório. Essa nomenclatura é ainda pouco conhecida, né? Geralmente, enfim, em termos mais amplos, o AT ainda é uma nomenclatura mais difundida, mas também com a nomenclatura polêmica, as funções polêmicas, essa genérica. É algo que a gente precisa sempre explicar, né? Eu acho que para os pais. Acho que por isso também é a função desse espaço aqui, né? Do podcast, para a gente poder esclarecer algumas coisas, mas também focalizar o que a gente faz, né? E o que a gente defende enquanto psicólogos,
né, enquanto terapeutas comportamentais, enquanto terapeutas cognitivos comportamentais, porque a gente entra de outras várias nomenclaturas. O que a literatura fala, né, pensando em revisão, uma revisão sistemática de literatura, estudos mais atuais possíveis, ainda insere o AT, né, essa nomenclatura de acompanhante terapêutico, focalizando aí novamente na psicologia, como um estudante. O estudante de psicologia que não tem ainda uma definição, né, não é um psicólogo formado, né, não tem o seu CRP, né, do Conselho Regional de Psicologia, ele é chamado de AT, né, mas ainda assim se tem essa dificuldade de nomenclatura quando é um psicólogo formado. Porque muitos psicólogos formados, mesmo sendo formados, eles se utilizam da nomenclatura de serem ATs, né? Só que de fato eles são psicólogos. Então fica muito essa dúvida. Ele está fazendo um atendimento fora do consultório sendo psicólogo. Então ele é AT, não é? Mas o que a gente de fato unificou aqui, e foi uma escolha, né, nossa, da própria equipe, é colocar a nomenclatura de AT, né, de acompanhante terapêutico, tanto para um psicólogo formado, quanto para um estudante. E aí a gente vai ter também as consequências de adotar esse termo. Não sei como que você tem visto no mercado, assim, essa nomenclatura e como os profissionais estão vendo isso. Então, de forma geral, do que a gente vê assim, nas experiências é muito singular. Então, toda vez que eu falo com um pai, isso é muito engraçado. Toda semana a gente tá falando com algum pai, alguma busca de serviço, seja se vem pelo Instagram, indicação e etc. Há poucos dias eu falei com uma mãe, por exemplo, e ela vem... Isso acontece muito comigo no consultório. Então, veio alguma indicação, eu quero, normalmente, meu filho precisa de psicoterapia. E aí você começa a conversar com a mãe ali, e aí você percebe que, poxa, ele tende a se beneficiar mais de uma intervenção extra-consultória. E aí quando você fala do AT, do Serviço de Acompanhamento Terapêutico, parece que você jogou uma grande novidade na vida da pessoa, na cabeça dela, porque ela nunca ouviu falar disso. Né? E ela acha sempre, via de regra, eles acham sempre muito interessantes. Principalmente quando a gente está falando de um adolescente, de um jovem adulto mais retraído, com dificuldades sociais importantes. Então, o fato de você ter, querendo ou não, que é uma característica da nossa equipe, profissionais que sejam mais jovens, profissionais que tendem a se adaptar mais às necessidades do paciente do que a gente que fica no consultório e basicamente esse paciente, esse cliente tem que se adaptar a este ambiente de consultório e saber que o terapeuta pode ir lá, ele pode jogar com ele pode passear com ele pode tomar um sorvete, um café, ir à padaria, caminhar. Isso parece uma perspectiva muito importante para a família. E acho que só cortando um pouco, e muitos familiares dizem, né, mas pode? Né? Os pais falam, ué, mas como assim, né? Tipo, como assim? Você não tá no consultório lá, né? E ainda tem essa imagem muito do divã, né? Ainda é muito divulgado culturalmente a figura do divã, né? Ou da pessoa que fala, e o psicólogo fica extremamente, entre aspas, neutro, né? Mas acho muito legal o que você falou, porque ainda se tem uma surpresa, né? Do tipo, ué, mas você é psicólogo, pode isso? Né? E aí, engatando isso, por que pode? Por que você considera dentro da sua atuação, como terapeuta de consultório, o que te faz falar, esse caso é pro AT, ou aquele outro caso não é, né? Porque... Qual o critério? Olha, acho que tem várias coisas. Uma delas, querendo ou não, se a gente para pensar no AT, quando você faz o resgate histórico do AT, ele vem a partir de questões psiquiátricas. Né? Questões que impactam numa condição delimitante da vida social. Quando você muitas vezes percebe que o paciente, acho que para mim é uma das características muito comuns, que é um adolescente. O que a gente muito vê nas conversas é a resistência. Eu tenho pacientes adolescentes em consultório, mas que normalmente eu sempre faço uma testagem, eu sempre passo isso para os pais. Olha, vamos ver um mês, vamos ver se anda. Por quê? Normalmente um adolescente mais jovem não tem repertório verbal. É um cara que tem muita dificuldade de conseguir identificar suas questões cotidianas e trazer isso para o verbal. E aí a própria condução terapêutica também vai ficando
mais pesada para ele. Agora, quando ele tem um prejuízo social importante, isso está muito mais prejudicado. Porque então a condição verbal dele, o que ele tem de material verbal ali é muito mais diminuído. E aí, quando ele tem, você percebe que dentro daquilo que a gente faz, a gente tem a perspectiva de ter um profissional que seja mais jovem, que conhece o que os adolescentes consomem, que talvez há poucos anos, querendo ou não, saiu um pouco dessa fase mais adolescente, está mais arejado. E ele chega lá, eu sempre falo isso, assim, que para os pais de forma geral, toda vez que eu tenho uma conversa com eles por telefone, porque acho que a gente tem um imaginário sobre o que é um terapeuta, né? Então, talvez de forma genérica, para todo adolescente, eu acho que quando a gente fala em terapia, eu acho que ele pensa que ele vai chegar no consultório, vai ter um divã e ele vai encontrar o Freud, né? O cara de cabelo branco, fumando, e que deve virar para ele e falar, me fale sobre sua vida, né? E aí o cara vai falar, pô, mas o que eu vou falar da minha vida? Eu tenho 12 anos, né? O que eu sei da minha vida até aqui? Aquele ambiente fechado. Exato, né? E que muitas vezes não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o contexto dele. Tem um monte de livros, né? Que de fato é um ambiente médico. Dentro da história da psicologia, a gente vem de um ambiente médico. Né? Você citou do Freud aqui, nosso objetivo não é detalhar sobre o Freud aqui, mas do pouco, né, que a gente conhece como terapeutas comportamentais, a origem desse atendimento clínico vem da cura pela palavra, né? E aí se tem ainda esse imaginário, né? Muito louco pensar nisso, mas porque se você vê a psicologia, né? Ela veio a partir de estudos psiquiátricos, né? E a gente está falando de alguém que busca por um serviço, por uma condição problemática, por um sofrimento, né? Assim como a gente sofre por alguma questão, por uma dor de estômago, e você procura um gastroenterologista. Então, eu tô com um sofrimento psíquico. Muitas vezes eu vou ao psiquiatra, mas muitas vezes eu vou em busca do psicólogo, porque eu preciso de ajuda, eu preciso me restaurar, eu preciso melhorar, me curar em algum sentido. Então, essa é a construção. E aí chega o adolescente lá. Chega e ele fala, cara, o que é isso aqui? Né? E como facilitar essa verbalização? Então, muitas vezes ele tem essa construção, tem muitos pais que eu converso isso assim, mas como é que eu apresento o AT para ele? Como é que eu falo para ele do AT? Até pelo próprio desconhecimento. Porque muitas vezes eles falam isso, tem muita resistência com o psicólogo, ele não se dá bem com o psicólogo. Então não diga que ele é psicólogo, diga que vai vir alguém, um AT. E se ele perguntar o que é o AT, você fala, vai vir alguém aqui para conversar com você, alguém que vai passar um tempo com você. Para que o próprio profissional tenha a condição de quebrar esse imaginário que está na cabeça dele. Porque muitas vezes ele passou já por experiências muito difíceis dessa de consultório que para ele não se adaptou. Então, por isso que eu falo assim, qual que é o meu critério? Na maioria das vezes, vamos tentar fazer um período de avaliação para ver se é um ambiente que ele se adapta, se faz sentido, se produz algum tipo de resultado. Porque isso é uma coisa que eu acho que é importante. O nosso serviço, ele é um serviço focado em desenvolver resultado, né? A gente está constantemente avaliando o processo de intervenção e o quão benéfico ele está sendo no cotidiano. Eu acho que uma parada bem legal que você falou da questão do verbal, né? Você falou do comportamento verbal, desse relato. Obviamente isso vai variar de terapeuta de consultório para terapeuta de consultório, mas você tem um apelo, um foco muito no falar, né? Desse adolescente ir até um local que ele não sabe onde é, que talvez ele tenha um imaginário do que ele viu, sei lá, na TV, em revista, na próprio, sei lá, nas redes sociais. Embora acho que talvez ele tenha outros modelos, né? Mas ainda tem esse imaginário de um médico, e isso é muito louco, porque vários pais já falaram isso pra mim, do próprio filho, né? Seja criança ou adolescente, ter uma imagem de um psicólogo mais velho, normalmente com barba, acho que isso a gente já... Né? Você tem barba, mas enfim. Mas de alguém muito sério, de alguém muito formal, de alguém que vai querer que ele fale, né? E eu acho que aí o AT, né, pensando no acompanhamento terapêutico, ele dá uma quebrada um pouco nesse paradigma, né? A gente sempre fica falando de quebrar barreiras, de quebrar paredes mesmo, que é do AT não só depender daquilo que ele fala, né? Porque o AT vai lá, e eu acho que isso é bastante focalizado ainda com criança e adolescente. Mas acho que depois a gente pode falar um pouco dos casos de adulto, né?
do porquê o AT para um adulto, enfim, mas você falou da relação do adolescente e da criança. Mas que quando o AT vai na casa, ou não somente em casa, né, a gente, numa balada, num parque, num shopping, sei lá, numa exposição, depende menos do que o paciente fala, né, enfim, do que a criança e adolescente. Ele tem um algo a mais lá, que isso tem a ver, no meu ponto de vista, muito com a modalidade de atendimento, que é, por exemplo, ele fazer coisas, né, de ele observar coisas, de ele interagir, de ele acessar o problema ou a queixa desse criança ou adolescente, ou de entender aquilo que a família fala, né, porque muitas vezes é a família que traz, olha, meu filho é isso e aquilo, né, ou ele é agressivo, ele é impulsivo, ou ele é isolado, ou, né, o que é muito comum, ele tá dependente de games, né, ou ele não vai pra escola, e a partir daí o AT vai até ele e muitas vezes depende menos dessa audiência do tipo, e aí? Me fale, né? Então, tem mais elemento, porque ele vê, né? Ele vê o que acontece. Então, acho que, querendo ou não, uma das coisas... Eu sempre digo isso, assim, o AT ele é um serviço que também parte de uma perspectiva invasiva. A família tem que estar aberta e a gente também tem que conseguir trabalhar e ter sensibilidade suficiente para entender que a gente está, entre aspas, violando um ambiente que está seguro até então, né? Mas se a família também está se disponibilizando a receber esse profissional, acho que também ela está aberta a poder pensar essa dinâmica. Então, a gente entra na casa, a gente vê o que acontece, a gente vê as relações, como elas podem ou não fomentar aquilo que acontece ali. E a gente tira também esse menino, né? Então, retomando só um pouco daquilo que a gente estava falando, esse imaginário é o que a gente tenta quebrar, porque é a perspectiva de um profissional diferenciado no sentido dele ser muito mais ativo, né? Então, ele também está muito mais exposto. Isso é uma coisa super importante. Então, uma coisa tá lá no meu consultório, o paciente vem, ele fica ali 40, 50, 60 minutos, e ele vai embora e eu vejo ele daqui uma semana. Agora, quando eu vou na casa do paciente, o pai dele também tá me vendo. A mãe dele também tá me vendo. O cachorro dele tá latindo pra mim, ou tá brincando comigo. O irmãozinho quer fazer o atendimento também. E aí é onde talvez é tão importante que a gente contribua com esse ambiente da forma mais natural possível. Então, se eu até chegar lá, sei lá, meu consultório pode ser que tem dias que eu vá lá e falo, hoje eu vou receber um paciente novo, ele não me conhece, então eu vou colocar uma camisa, né? Tem que fazer aquela propaganda, colocar uma camisa, ou vou escolher melhor o meu sapato. Então, no ambiente natural, na casa desse paciente do AT, quanto mais você puder se aproximar daquilo que ele é, melhor, né? Pensando principalmente nessa figura da criança e do adolescente. Então, você chega lá uma primeira vez, se você for com um blazer, uma camisa social e etc., você vai talvez promover quase, vai estar tentando replicar esse modelo do consultório. Exato. Tão sério, tão distante dele, e isso tende a não ajudar na relação. Então, muitas vezes a gente consegue já sondar com a família os gostos. Ah, beleza, ontem também uma mãe, ele gosta de mangá. Beleza, então... Se tem um profissional ali que de repente está sendo indicado e ele também tem essa afinidade, se ele tem uma camisa como essa de algum mangá, ele já enfia essa camisa e vai atender. Porque aí a hora o cara vai abrir a porta e ele vai falar, esse é meu terapeuta? Né? Então não é um tiozinho de barba, cachimbo, tão distanciado desse mundo que me dá medo. Não, é alguém que vai chegar ali e muitas vezes vai falar, e aí, beleza? Vai falar, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Muito prazer, me fale sobre suas questões. Então, alguém que vai chegar e vai falar, e aí, beleza? Então, me mostra sua casa, me mostra aí o que você faz, do que você gosta, cara. E até com uma linguagem muito próxima a ele, né? Muito... Isso ajuda. A questão é a naturalidade, muito bom que você falou, que a naturalidade não tem a ver só com essa quebra do ambiente, mas essa inserção nesse ambiente, né? O quanto natural esse AT vai estar no ambiente, que é algo muito criticado, né? Eu já ouvi muito... Eu não me lembro da reportagem que eu vi, mas eu acho que saiu algum veículo, né, grande aí. Também não quero expor ninguém aí, mas teve uma psicóloga que, nesse jornal, falando sobre a questão do AT, há muito tempo atrás, muito antes de a gente, né, sair também em jornal, mas falando que o AT, ele não é muito indicado porque ele mascara
certos comportamentos das pessoas no ambiente. Como se a pessoa, ela estando no ambiente, aquela pessoa vai fazer coisas, ou a família vai agir sob controle, ou seja, meio que como uma super nanny, vamos dizer assim, né? E novamente eu falo, a gente não é super nanny, mas ainda também tem essa ideia, né? De um AT indo para casa sendo uma super nanny, né? Alguém que vai dar regra, faz isso, vamos fazer o quadro, vamos lá, mãe, todo mundo olhando, né, para ela como uma mestra das orientações. Mas enfim, eu já ouvi isso de psicólogo, e, do meu ponto de vista, sem nenhum tipo de embasamento. Não sei se é uma profissional que faz isso, mas o que eu vejo, tanto na prática como AT, né, enfim, nesses 16 anos como AT, 11 anos como, né, diretor da equipe, de fato esse mascaramento, ele pode existir no começo, mas ele não prevalece, né? Isso é uma grande habilidade do AT também, se naturalizar, né? Então, mas né? e isso é super importante, a gente vê na nossa prática, mas esse é um ponto que eu acho que é chave na psicologia, eu venho pensando muito sobre isso. Porque o que a gente aprende na universidade? Que o profissional AT, ele não pode misturar suas questões com as questões do paciente, e eu concordo. Sim. Mas que para ele poder fazer isso, ele precisa manter uma condição de neutralidade plena. Né? Então ele não se mistura com o paciente, ele não se envolve, existem recomendações de você não falar com o paciente fora da sessão. Então tem uma série de questões aí que eu acho que traz essa crítica, que eu também, por mais que a gente busque, qual é o embasamento científico por trás disso, assim, né? A gente está falando também muitas vezes, querendo ou não é à toa que a maioria do nosso público também é um público que parte de questões psiquiátricas, neurológicas, mas de um prejuízo social importante. Né? Aonde a gente vê que o consultório não dá conta. E aí eu vou trazer até um contraponto. Acho que tem coisas que eu concordo com você da questão de déficits, de questões mais difíceis, mas isso é não diria uma opinião, mas é uma constatação nesses 11 anos de equipe. O que eu tenho percebido, e eu falo sempre nas nossas aulas, formações, que o AT, né, esse atendimento fora do consultório, esse acompanhamento terapêutico, enfim, qualquer nomenclatura que seja, e quem se disponibiliza para fazer, eu tenho percebido e muito, né, acho que principalmente com a questão do advento online, das terapias online, e o nosso objetivo não é ficar discutindo sobre a terapia online, mas que de fato a gente tem percebido uma adesão, né, e uma vinculação e uma preferência, vamos dizer assim, em termos até de mercado, consumidor, né, estou expandindo aqui, de crianças e adolescentes se conectarem com atendimento extraconsultório como opção dessa quebra de desse espaço mais médico sério, né? E muitas vezes como uma alternativa por fracassos de terapias anteriores, como você diz, né? Essa figura da pessoa séria que depende muito da fala do adolescente e da criança existe, né? E existem profissionais que ainda insistem nessa estratégia, e eu percebo que não somente questões graves, mas que o AT ele está sendo bem visto e bem quisto pelas famílias para crianças e adolescentes, muitas vezes independentemente da gravidade ou da queixa, mas aí a gente quebra um pouco até as questões da literatura, né? Eu acho que a gente vem trazendo quanto equipe AT uma construção, sendo bem humilde aqui, mas nova, em atender crianças e adolescentes fora do consultório, não necessariamente só pensando no repertório ou na gravidade. Eles vêm para ser atendidos porque gostam, porque aderem, e em detrimento do consultório, né? Não sei como é que você tem. Embora a gente tenha um nicho de questões diagnósticas ou psiquiátricas ou neurológicas envolvidas, é isso que eu tô querendo dizer, assim, quando vem um adolescente pro consultório, ele pode não ter questões. Mas eu sempre penso que o AT vai ser melhor para ele. É muito. Eu sempre faço essa avaliação. Eu não faço esse tipo de avaliação com adulto. Entende? Eu não faço esse tipo de avaliação com adulto. A não ser que com adulto é mais claro, né? Se tem uma questão ali, você já percebe, já sabe que a questão dele é AT ou é consultório. Agora, quando vem um adolescente, acho que, para mim, essa é uma premissa minha. Mesmo os adolescentes que eu atendi em consultório, se eles não estão no AT,
é porque os pais optaram por não estar, ou eles mesmos pediram para não estar, e aquilo foi se desenvolvendo ali. Mas para mim, sempre o AT eu acho que é melhor. Né? Porque ele tem uma capacidade melhor de atingir objetivos com esse menino. Uma das grandes questões com quase todo adolescente, desenvolvimento de autonomia. Esse é o foco maior de todo o nosso trabalho. O AT, ele é o cara, entendeu, da autonomia. Não importa o que ele tenha, não importa se ele tem um quadro psiquiátrico, não importa se é grave, não importa se é leve, se tem prejuízo social, não importa. A questão é, o final desse trabalho visa o desenvolvimento de uma maior autonomia. Dentro daquilo que é possível ele alcançar, porque às vezes, dependendo da questão, ele não pode alcançar uma autonomia plena. Sim. Mas, na maioria dos casos, sim. E aí, o que a gente vê muito, talvez até pelas circunstâncias da pandemia, isso tem aumentado muito, de você ver famílias que estão muito super protegendo seus filhos, e isso impacta diretamente em como ele consegue se desenvolver como um ser autônomo, traz o prejuízo escolar, traz o prejuízo nas relações sociais, traz o prejuízo de autorrealização. Então, assim, o fato do AT existir, para mim, ele é um negócio singular e único. Ainda eu acho que, de uma certa forma, infelizmente, espero estar errado, mas que acontece muito mais dentro da nossa equipe. Dificilmente eu vejo esse trabalho ser replicado de uma outra forma. E o que você falou, Luiz, do AT, a própria literatura, né, traz um vínculo muito grande do AT como um cara, né, como uma pessoa, enfim, um profissional, dentro dessa modalidade, que ele vai planejar autonomia, que ele vai planejar independência. E tem até um texto bem interessante, que ainda é muito atual, né, isso é muito legal ter textos clássicos, que é um texto do Bayer e do Stokes, depois posso até mandar, ter como referência aqui no podcast, que ele fala desse planejamento, dessa autonomia, né? Porque, de fato, muitos terapeutas, eu falo na psicologia em geral, né? Vou ter essa audácia também de ampliar aqui, mas que muitos terapeutas desenvolvem uma série de habilidades, fazem uma boa avaliação, uma boa intervenção, e aí pecam nesse sentido de planejar essa generalização. E muitas vezes torcendo, rezando, tendo fé que tudo aquilo que acontece dentro do consultório aconteça fora. E eu acho bem positivo, de fato, o terapeuta torcer, rezar, ter fé, acreditar nessa mudança. Mas eu penso que precisa ter um algo a mais. Né? Porque o que vai garantir que aquele cara vai sair, né? Tô falando do cara, mas enfim, qualquer pessoa que saia da sala, do consultório, de um espaço fechado, que ele saia de lá e vá conseguir desenvolver essas habilidades e manter essas habilidades com outras pessoas. Né? Então, isso é o grande X da questão, né? Eu acho que é o grande X da questão hoje de todas as psicoterapias, e até um convite para psicoterapeutas dentro do consultório, se já pensaram no AT, né? De saber, assim como muitos pais não sabem, mas eu digo mais, até você mesmo falou, profissionais da área da saúde, da educação, ainda não conhecem esse profissional que vai ajudar nisso. E a gente não está nem dando uma sobrecarga no terapeuta que ele seja o responsável por isso. Que de fato ele precisa ser responsável para pensar nesse planejamento e generalizar. Mas muitos não optam pelo AT, muitos podem fazer esse planejamento, mas dentro da nossa prática, não sei como é na sua, se pensa pouco. Né? É como se tudo aquilo que acontecesse no mundo fechado da terapia, porque torna-se um mundo à parte. É um ambiente totalmente controlado pela terapeuta e, de fato, muitas pessoas se aproveitam desse espaço, né, positivamente. Mas algumas pessoas não. Algumas pessoas vão conseguir generalizar dessas habilidades sem tanto planejamento do terapeuta. Mas a gente tem pessoas que não vão se beneficiar. Não dá para colocar uma regra geral que todo mundo que vai interagir com seu terapeuta consultório vai sair e vai conseguir aplicar, testar, colocar. Como é que você tem visto isso? Assim? Então, o que eu acho importante é que a gente precisa ter muito cuidado para não ficar entendendo que o consultório é um lugar de singular de promoção de mudanças. Eu não acho. Né? Acho que pro profissional, de toda forma, é um lugar solitário. Uma coisa que a gente sempre conversa aqui. O quanto faz sentido o nosso trabalho também, por ser um trabalho em equipe, integrado, de muita discussão com os demais profissionais que já têm experiência ou que atuam ainda nisso. Mas você ficar muito preso na sua ótica, nessa verbalização, sem... Acho que talvez pra gente mais da área comportamental, sem perceber o benefício que isso tem na vida dele, todos os dias, eu acho que pra gente é impactante. Pra mim é muito frustrante.
eu ver que eu tô com um cara há 6 meses e o cara em sofrimento, ele não tá conseguindo andar e poder desenvolver mudanças expressivas na sua vida para poder ter resultados diferentes, para mim isso é muito angustiante e é muito frustrante, porque eu começo a perceber que o meu trabalho ele não tá produzindo efeito. E é um trabalho, é uma prestação de serviço, você disse isso, a gente ganha para fazer o que a gente faz. Né? Então, se tem que ter uma coisa que é importante pra gente, é ver a melhora desse paciente. E é muito triste quando, embora muitas vezes seja necessário, quando você fala, puta, cara, precisa buscar uma medicação. Porque às vezes precisa, Sim, ok? sim, entendi. Mas tem vezes que se a gente só olhar pra isso e ver que isso é a saída, e que esse é o fim, é a gente talvez também estabelecer que, meu, é isso que vai ser sua vida, você só vai melhorar se você tomar medicação. O que eu sempre costumo dizer é, a medicação, ela é uma parte, né? Ela pode te ajudar a te motivar um pouco mais para a mudança, mas ela não pode ser tudo. Então, muitas vezes o que eu acabo fazendo, isso eu faço na minha prática, a gente tem pacientes dentro da equipe que são pacientes de consultório e que estão também na equipe. Sim. E que às vezes, até pela vinculação, querem continuar no consultório, mas às vezes dá algum impacto da questão financeira, porque é isso, né? São 2 prestações de serviço, é caro, a gente sabe que é caro. E aí eu até continuo com eles no consultório, mas é muito mais pela vinculação do que o que eu acho que o consultório está conseguindo produzir de benefício em vista do trabalho do AT, que me parece ser muito mais promissor, dentro da necessidade que ele tem. Agora, pode conciliar os dois? Pode, quanto mais melhor, né? Se ele pode, conversando, sempre tem esse questionamento com profissionais, com pais, a gente sempre traz isso nos cursos. Pode fazer terapia? Ele precisa sair da terapia dele de consultório para fazer AT? Não, são 2 lugares distintos, acho que os objetivos são diferentes, embora se complementem. Mas uma coisa não necessariamente elimina a outra. Agora, tem paciente que não se adapta ao consultório. Tem paciente que se adapta mais ao AT. Assim como também tem paciente que não vai se adaptar ao AT e vai preferir o consultório. Mas e assim eu acho como que tem que não se adaptam nos dois, a gente vai ter que pensar Exato. modalidades para essa pessoa. Mas eu acho que esse é o ponto, a gente precisa pensar o que é melhor para o paciente. E não entender que necessariamente, eu não acho que a terapia, e isso eu já disse várias vezes, aqui a gente vai começar a falar de polêmicas, então, porque Sim. eu não acho que a psicoterapia de consultório necessariamente ela serve para tudo e para todos. Eu não acho que ela é única, eu não acho que só ela ajuda, assim como também não acho que só o AT ajuda. Assim como eu não acho que a terapia comportamental é a 7ª maravilha do mundo, assim como eu também não acho que necessariamente a psicanálise ela não faz efeito, eu acho que tudo depende muito de muita coisa de cada paciente. Né? Tem muitas polêmicas na área da análise do comportamento sobre isso, assim, mas eu acho que tem muitos poréns em relação a isso, né? Seja da psicanálise, seja terapia comportamental, outras linhas, fenomenologia, Gestalt, tem gente que vai atrás de terapia corporal, posso ter um monte de questões sobre isso. Mas, cara, se isso serve, se isso traz um benefício à pessoa, se ela se sente bem atendida, se isso produz um resultado na vida dela, eu acho que é fantástico. O que eu acho que os terapeutas não pensam, eu acho que isso na prática do AT comportamental, isso a gente pode falar em aba ou na nossa prática, né, na intervenção aba, é que a gente foca em resultado. Isso eu acho que é uma coisa importante. O que eu acho ruim é quando a gente tem um terapeuta, seja ele como AT ou terapeuta de consultório, e ele não está sensível a perceber se de fato ele está ajudando o paciente, se está promovendo mudança na vida dele. Isso envolve muito autoconhecimento pessoal, né? Autoconhecimento do próprio terapeuta. E aí, como você disse, de entender os critérios, isso é bem importante, você falou, a gente não está falando de um maniqueísmo, não, a terapia dentro do consultório ela é melhor que o AT, né, do atendimento fora do consultório e vice-versa. É importante avaliar, né? É importante você estar sensível à mudança, aos seus objetivos, a uma boa avaliação, ao progresso terapêutico, ao resultado. E a partir daí, isso que eu vejo ainda muito limitado, isso de fato dentro da nossa formação como psicólogo, né? Que é uma atuação da modalidade clínica de intervenção psicoterapêutica ainda no consultório. Eu acho que isso de fato tem muitas influências financeiras, né, de mercado, do próprio marketing, da própria formação, dos próprios professores que formam alunos,
por estarem numa área clínica, como se você tivesse que fazer intervenções clínicas, pensando em intervenções psicoterapêuticas, você precisa estar dentro do consultório. E a partir daí, não só a questão da entrada, da possibilidade do AT como uma modalidade, mas, né, logo mais a gente vai falar aqui também sobre terapias de grupo, grupos de orientação parental, grupo de treinos de habilidades. Fica muito ainda limitado. Eu tenho o meu consultório, né, e todas as demandas e as pessoas vão para o meu consultório, eu atendo como consultório, como se eu tivesse só o meu martelo lá e tudo virasse prego e eu tivesse que encaixar todo mundo nesse quadrado, né? Vem uma pessoa, vem um círculo, eu encaixo no quadrado, vem um triângulo, eu encaixo no quadrado, vem um retângulo, eu encaixo no quadrado. Essa é a lógica, tá inversa, né? Porque aí o que acontece? São os pacientes que têm que se adaptar, têm que se encaixar a mim, né? Quando na verdade o que a gente precisa é entender o que encaixa para o paciente. O que eu posso fazer, né, em prol daquela necessidade pode ser que eu, como terapeuta de consultório, pelas minhas limitações motivacionais, físicas e de interesse, eu não atenda. Mas de fato você acaba atendendo, forçando, tendo uma relação e entender o que é terapêutico para ele. Porque não é só a terapia do consultório que é terapêutica, ou só a prática do AT que é terapêutica. Muitas vezes você conseguir desenvolver com o paciente que para ele vai ser importante fazer um curso de teatro é terapêutico. Exato. Né? Mas às vezes ele vai ter dificuldade de sozinho chegar no curso de teatro. Aí ele precisa do AT. Né? Ou precisa da família, precisa desse suporte. Então o AT, dentro dessa dinâmica, faz coisas que eu acho que também muitos profissionais vão questionar. Eu tenho essa coisa de... Para mim é fato, assim, quando eu vejo que tem um terapeuta que está atendendo uma criança e a gente ouve muito isso, é muito engraçado. Mas e aí, o que é terapeuta? Tá 1 ano com o menino no consultório, uma criança. Mas e aí, o que tá fazendo? Ah, eu não sei. A terapeuta não te chama para conversar? O psicólogo não te chama para te dar um feedback? Não, quando eu pergunto, ela diz que não pode porque tem questão de sigilo. Como? A gente tá falando de uma criança, a gente tá falando de alguém desprovido de conseguir avaliar o seu próprio progresso, as suas questões. Então, tem muitos psicólogos que acabam ficando muito tempo com uma criança. A gente tem muitos casos na equipe que chegam assim e que atingem um nível de prejuízo que poderia ter sido muito bem cuidado lá atrás. Né? Então, assim, criança, a gente sempre precisa comunicar com pais, adolescentes também, mas muito mais no sentido de orientação para poder potencializar aquilo que vem sendo trabalhado na prática do AT, ou mesmo no consultório. Né? Só que no consultório, isso também é mais limitante. O meu paralelo entre estar no consultório e estar na equipe é muito claro. Por mais que eu queira, eu não consigo buscar e me envolver tanto com a rede que atende o paciente que eu atendo em consultório, como na prática do AT. Porque isso está na dinâmica e no dia a dia do AT. Né? Não inerente à prática. É muito pontual os momentos que você tem de envolvimento com profissionais que venham a atender, escola. Quase muito dificilmente, quando muito necessário, a gente vai ter uma conversa com a escola quando eu atendo o adolescente. Na prática do AT, isso faz parte. De fato, o AT, inerentemente, a natureza do AT é um profissional que vai conectar redes, né? Ele é um grande conector de rede, né? Então, um AT deixar de falar com o psiquiatra, deixar de falar com a escola, ele está deixando de fazer o AT, deixando de fazer essa modalidade, né? Porque não é simplesmente atuar com o paciente, né? E aí a gente entra, é algo que eu queria entrar com você, que aí a gente entra mais para a natureza do AT, né? Teve um assunto lá atrás que eu deixei passar, que é a questão dessa invasão desse ambiente íntimo que você falou, né? Então a gente entende que o AT, ele tem funções, né? E essas funções a gente acaba nichando pela equipe AT. Então a gente acaba construindo uma prática própria. Não que a gente, de fato, quer construir uma marca e quer simplesmente focar no marketing disso, mas que a gente precisou ter esse nicho enquanto equipe AT, porque a gente não tinha referência. A gente tinha mais referências de literatura, a gente tinha referências da nossa própria atuação particular, minha, né, Luiz? Sabendo aí que a gente se conheceu, né? Eu praticando muito AT, e depois você começa a praticar AT, então foi uma prática própria nossa, que a gente acaba passando por uma cultura de equipe. Então, o que a gente vai falar aqui precisa
ter esse viés, esse foco da equipe AT, né? Que de fato a gente vai estabelecendo critérios próprios, que diferentemente, como você falou, de um enfermeiro que está atuando como AT, diferente de uma fono que está atuando como AT. E aí, pensando nisso, eu queria te fazer a pergunta, fiquei enrolando aqui, mas como você vê a função do AT, né? O que o AT ele vai complementar uma terapia e o que de fato ele faz diferencial, né? Partindo desse ambiente íntimo, ele já parte de uma situação que o terapeuta de consultório não está vivendo, né? Que é estar numa casa e, obviamente, tem todo um trabalho muito denso do AT de se vincular não só ao paciente, mas à casa, à dinâmica. Mas aí, partindo disso, eu queria que você falasse, tipo, por que o AT? Que caramba esse profissional que está no consultório, seja psiquiatra, seja o médico ou o terapeuta de consultório, por que ele fala assim, olha, o AT ele pode fazer o diferencial nesse caso? O que o AT faz que o terapeuta de consultório não faz? Não porque ele não queira, mas pela limitação do terapeuta, sabe? O que a gente vê é uma prática muito singular, né? Porque é uma prática muito ativa. Para mim, querendo ou não, o terapeuta do consultório ele tem uma prática mais passiva, né? Então, é o cliente, para mim até é essa simbologia, né? É o cliente que vem até ele. Não, o AT vai até o paciente. E ele acessa, ele tem uma riqueza de informações e de detalhes para sua observação, para sua análise, para perceber o que aquele paciente precisa mais. E tudo aquilo ou quase tudo aquilo que o influencia. Então ele vai à casa, igual a gente estava falando, ele chega lá, eu estou pensando aqui em um exemplo de um atendimento que eu fiz há muito tempo atrás. Então a gente tinha um menino, um TDAH clássico, 7 anos, super agitado, tal, não sei o quê. E aí você chega na casa, o filho do meio, tal, não sei o quê. Aí você chega, você bate na porta, você toca a campainha, já vem um cachorro latindo, não sei o quê. Aí tá a mulher fazendo comida, fulano vai se trocar. E vem a mãe e grita, e o outro bate no outro, a televisão ligada, não sei o quê. E você fala, mas como esse menino não vai ser agitado? Né? A casa dele é agitada. Ok, ele tem um TDAH, tá, mas acho que tem coisas aqui que poderiam melhorar para que isso também pudesse trazer um benefício para ele e para a família como um todo. Porque quando você vai falar com a mãe, ela fala, já não aguento mais, já fiz isso, já fiz aquilo outro, não sei o quê. Então, isso é só uma parte, né? Mas aí, quando ele vai falar com a escola vai trazer informações de como ele é na interação, porque o ambiente muda. Mas a escola, se é mais agitado ou não, se ele é mais tolerante ou não, se ele faz as atividades ou não. E a gente vai tentando compreender isso para tentar montar um pouco do nosso quebra-cabeça para entender tudo que como atinge essa criança. E aí a gente poder ir trabalhando nessas esferas. Se é uma família que, querendo ou não, muda muito de profissional, se atende a medicação, não, e etc. Então a gente vai buscando... A gente usa uma palavra, né, com a análise do comportamento que muitos profissionais não gostam, mas eu acho que ela, querendo ou não, traduz bem, mas ela tomou um lugar meio pejorativo nesse sentido. Mas a gente busca saber como é que a gente vai contribuir para manipular o ambiente, né? Porque manipulação é uma palavra não muito bem vista, mais né? negativa, mas manipulação no sentido de você tá atuando, né? De saber como você consegue intervir, como é que você consegue moldar coisas e como elas podem acontecer de uma forma diferente para produzir um resultado diferente. Para poder mexer emocionalmente, muitas vezes, com aquela criança ou com aquela família de uma forma diferente, né? Então, você percebe que o tempo inteiro a gente está falando, o AT vai, o AT faz, o AT fala. Ele é um grande conector, né? Então, a gente tem o AT, muitas vezes você entra num caso e ele não... É um caso que você tem um psiquiatra, você tem uma fono, você tem um psicólogo clínico, você tem uma escola, você tem uma família. E ninguém se fala. Ninguém sabe o que cada um tá fazendo. E cada um tá puxando para um lado, e aí é como se a gente tivesse uma criança com cada profissional amarrando em uma mão, na outra mão, e tá todo mundo esticando a criança. Não tem uma coesão, não tem uma centralidade, né? Então, muitas vezes, esse profissional ele vai servir como esse grande cara que vai, vem cá, vamos conversar, promover reuniões, ou vai
dialogando, mas tentando mostrar para cada um aonde cada um está olhando e como é importante a gente conseguir olhar para o mesmo lugar, porque tá todo mundo em busca de ajudar. Essa é a questão. Então, aí tem um ponto bem interessante, Luiz, que aglutinando, né, o que você falou, eu vejo um AT como um grande transformador social, e a parte polêmica eu vou deixar agora, e eu vejo o AT como um analista do comportamento mais completo, né? Por quê? Porque é um profissional, né, uma profissional que não só depende daquilo que se fala, né? É um profissional, como você disse, ele vai entrar no caos, ele vai entrar nesse ambiente, isso o AT precisa de suporte, precisa de supervisão, precisa de formação, cuidado, e esse é o intuito de estar em equipe, né? Então vou lançar várias polêmicas. Considero que o AT, ele não faz AT sem ter uma equipe envolvida, seja uma equipe interna quanto uma equipe externa. Se ele não se conecta com essa rede e se ele não se conecta com a própria equipe, de fato ele não está fazendo AT. O AT ele vai precisar ter um suporte muito grande de supervisão, seja um AT escolar, seja um AT com foco nos estudos, seja um AT judicial. Se ele não tiver uma equipe que cuida dele, dá um modelo de cuidado, né, e ajuda esse profissional a lidar com a gravidade, com a complexidade que ele vai estar inserido, ele querendo ou não, né? Porque muitas vezes o AT pode estar super motivado, mas quando ele entra nesse caos, ele vai sentir, né? Ele vai querer desistir, né? Não é à toa, aquele ambiente é muito tenso, muito difícil, como você falou dessa família que você entra, é um caos, né? E o AT vai vivenciar esse caos, e ele precisa de ter pessoas preparadas para entender esse caos com ele, para a gente poder avaliar, para a gente poder intervir, e lidar com um ambiente que não é controlado, né? Um ambiente totalmente, como você disse, caótico, e ele vai fazer transformações sociais que é inerente ao trabalho do AT, não que o terapeuta de consultório não faça, porque a gente sempre está fazendo essa comparação entre consultório e não consultório, porque é uma modalidade que é totalmente conhecida, que é o consultório, mas eu vejo como AT e como gestor de ATs, como um profissional que ele vai fazer uma transformação social, que ele não só vai focar no paciente, como você disse, ele vai focar no cachorro, ele vai focar no porteiro do prédio, ele vai focar também na comunidade desse prédio. Então eu vejo uma atuação do AT também muito ampliada. E por isso que eu vejo que ele é um profissional, um analista do comportamento mais completo, porque ele não foca só naquilo que se fala, mas naquilo que se faz, que vivencia, que se experiencia. Enfim, joguei muitas polêmicas. Você jogou um monte de polêmica aí, assim, né? Mas assim, acho que uma das coisas que ficou mais assim para mim do que você trouxe é porque, por exemplo, a gente tá fazendo muito esse paralelo, mas eu acho que faz sentido dentro da nossa conversa, sobre consultório, essa consultório. No consultório, você vai querendo ou não, ser muito atingido pelo verbal. Tem a coisa da postura, do lugar, do impostamento da voz, mas ainda mais com online, isso aí tá, isso aí tá mais prejudicado ainda, esquece. Né? Online. Então você se perde muito, né? E acho que isso é consensual em relação aos profissionais mesmo de consultório de forma geral, como se perdeu, né? Porque a leitura corporal do paciente é mais difícil. Tem vezes que o paciente, você não sabe se ele tá olhando de fato para você, se ele tá vendo outra coisa na tela. Uma tela. Eu vi outro dia uma pesquisa, inclusive, que estava falando um pouco disso, inclusive, acho que era legal fazer isso com os psicólogos também, porque a pesquisa dizia sobre como é que as pessoas, os pacientes, sentiam que o terapeuta estava focado ou não o tempo inteiro nele. Porque o terapeuta também, ele pode se distrair facilmente, fazer outras coisas, mexer no celular. E isso no consultório, na prática presencial, você elimina esse potencial mais nocivo da terapia, né? Mais dispersivo, eu diria. Mas no AT, ele não vai só ter a fala, ele vai sentir tudo aquilo muitas vezes, né? Então, ele vai ambiente, né? Não só o que se fala, né? Ele vai sentir tudo aquilo que o ambiente promove nele, vai falar, pô, se isso acontece comigo, por que será que isso não acontece? Será que isso não acontece com o menino? Com a família? Provavelmente acontece. Com a pessoa, com o paciente. Às vezes a gente sai do atendimento e fala, nossa, que zona, né? Tudo muito desorganizado, não tô entendendo, acho que não foi muito bom. E isso é um baita elemento de análise, né? A forma, acho que isso é uma das coisas que a gente sempre traz para os ATs novos, assim, o quanto isso é importante, que o AT, ele viva
essa experiência, para entender o que este ambiente tende a produzir. Né? Se você sai com medo do atendimento por causa de alguma condição familiar que de repente aconteceu, será que não é assim que seu paciente também se sente? Só que ele não se sente por uma hora, que é uma hora que você fica ali. Ele se sente todo dia. Todo dia, toda interação. E aí você vai olhar, ó, o cara tem questões com ansiedade. Por que será? Olha que relação importante essa. E que no consultório você não vai pegar. Dificilmente. A não ser que ele fale. A não ser que ele diga. A não ser que ele entenda aquilo que causa medo. Né? Ou que ele dê elemento suficiente para que você possa perceber isso e poder construir uma tradução disso para ele. Então, assim, esse é o cara. Eu acho que é uma figura singular, única, de suma importância dentro da psicologia e que também acho que tem muito pouco valor, infelizmente. Seja para os psicólogos, seja para os nossos conselhos, que não falam de AT. Eu acho que já partindo para a questão do nosso contexto, né, sociocultural, e partindo para mais uma, não diria polêmica, mas é uma constatação, né? Eu digo polêmica no sentido de promover reflexões, né, construções, mas de fato o mercado do AT atualmente, ele é sucateado, né? Nada contra sucatas, mas essa sucata ela precisa, né, ter funções, né? E eu percebo que o mercado ainda é muito sucateado, né? Ele é muito subjugado, ele é muito inferiorizado. Eu acho que tanto pela nomenclatura do AT, né, tanto pela função, que é uma função não legalizada, ela é muito ampla, né, se mistura o AT com questão de assistente terapêutico, né, então, mas partindo para o nosso nicho, que é um terapeuta, como a gente tem falado aqui, um terapeuta que pensa, que avalia, né, que tem estratégia, que intervém, que planeja a generalização, que está focado em resultado, que está focado em progresso, que está pensando no que é melhor para o paciente, inclusive pensando se não vale uma terapia de consultório também, se não vale, né, um atendimento psiquiátrico, se não vale um atendimento em grupo. Então o AT por si só ele não vai ter esse potencial curativo, né, terapêutico só em si mesmo. Então essa conexão de rede é importante. Eu acho que por tudo que a gente vem construindo aqui, do que a gente defende como AT, eu percebo que ainda assim é um mercado que a gente... Por isso a ideia, né, do podcast, né, do Pod AT, né, que o AT ele precisa sentir também que ele pode, né, que ele precisa se sentir fortalecido e empoderado para alcançar, né, áreas... Para ter clareza do seu valor, né, para ter clareza da importância da sua atuação nesse meio, porque acho complementando isso que você está trazendo, quando a gente fala um mercado sucateado, é porque a gente sabe que o AT na sua mais ampla olhar, talvez aí da sociedade, estou generalizando um pouco, mas assim, quando você vai falar em qualquer lugar de AT, uma escola que não conhece a nossa perspectiva, então ela olha o AT como alguém que vai estar ali para dar conta dos problemas do menino, né? Então, então o AT está aqui, ele veio, a gente precisa do AT porque ele está batendo. E aí o que você espera? É que o AT segure quando ele bata. Mas a gente está falando de um profissional. A gente está falando de alguém que tem uma expertise, que detém uma tecnologia, que tem capacidade de olhar para aquilo e fazer uma intervenção terapêutica. Né? É isso que a gente vê. E isso pra gente depende se esse profissional é um estudante ou não. Porque aqui dentro ele vai ser olhado como um profissional. A gente vai paramentar ele como um profissional que tem condições de fazer essa avaliação. Mas como esse mundo é tão importante e tão delicado que, como a gente estava falando agora anteriormente, ele está tão ali no ambiente sendo influenciado por ele que ele precisa ter uma prática supervisionada, porque senão ele não consegue perceber isso, né? E saber como se utilizar isso. E aí o que a gente vê o profissional está lá, por exemplo, na escola e não sabe muitas vezes o que ele está fazendo. Eu já ouvi profissionais dizerem, eu tenho uma supervisora, mas é muito difícil falar com ela. Às vezes eu consigo falar com ela uma vez por semestre. Eu falo, putz, como assim? Uma vez por semestre? Né? Você precisa cotidianamente, pelo menos semanalmente, ter esse acompanhamento, ter esse diálogo, ter esse suporte. Eu acho que esse sucateamento tem a ver com oportunidades, né? De fato, a gente tem muita demanda pensando em saúde mental. E aí um parênteses, não só apenas casos de autismo. O AT ele é extremamente importante para casos de autismo, mas a nossa ideia aqui também é defender que o AT atende diversas demandas, sejam elas pedagógicas, sejam elas psiquiátricas,
sejam elas de desenvolvimento, não só o autismo, então a gente acaba tendo transtorno de ansiedade, transtornos afetivos, transtorno de personalidade, tentativa de suicídio, casos graves, complexos, isso é importante, né? E a gente tem percebido muito no mercado do AT muitas vezes uma rotatividade imensa, né? Na qual a equipe tem um papel fundamental, a clínica, da qual esse AT tem um papel fundamental, de fato empoderar e validar a atuação do AT, tão importante quanto uma supervisão, tão importante quanto uma atuação psiquiátrica, tão importante como uma atuação fonoaudiológica, dessa horizontalidade. Eu acho que, de fato, esse é o nosso grande desafio, mas o que eu percebo é que a gente tem esse papel importante, né, enquanto equipe, né, um papel social de denunciar, né, esse sucateamento e também empoderar, né, esses ATs a entender a sua condição, a escolher melhores locais, a ter críticas quanto à sua atuação e quanto ao espaço que estão dando para ele para trabalhar, que muitas vezes é uma relação muito imposta, uma relação muito difícil, uma relação de falta de comunicação. E facilmente o AT ele vai criticar a atuação do AT porque ele não vai ter suporte. Aí ele vai falar que o AT não é legal, que é um trabalho ruim e que ele vai preferir o consultório ou vai se esquivar, ou vai fugir dessa atuação, né, acabando julgando essa área pela falta de suporte e estrutura. Eu acho que isso de fato é um dos grandes X da questão. Teremos muito mais questões aí a serem discutidas, debatidas nesse espaço, mas fechando aqui, queria agradecer, né, o Luiz e, enfim, queria saber se você tem alguma mensagem final de encerramento aí pro pessoal. Mensagem, acho que a gente tem muita mensagem nessa conversa já, né? Mas eu queria agradecer um espaço novo, né? Acho que fico muito feliz aqui de poder estar envolvido nesse projeto. Acho que só de reforçar, né? Acho que é um tipo de modalidade de serviço muito importante que a gente precisa conhecer um pouco mais. E precisa se desenvolver um pouco mais. Acho que, sobretudo, a profissão da psicologia precisa olhar mais para o AT como um todo, para um desenvolvimento, acho que melhor dessa prática, que também não fique só dentro do escopo daquilo que a gente entende pela equipe AT, mas é um lugar de importância que vem crescendo e que a gente precisa olhar cada vez mais para os diferentes espaços. Então, acho que da minha parte é isso, queria agradecer, foi muito bom. Bom, super agradeço, Luiz, pela sua participação. Então, encerrando esse episódio, foi muito importante, né, para mim, fiquei muito feliz. A nossa ideia nesse episódio foi falar um pouco sobre o AT, né, contextualizar a sua prática, nomenclatura, função, trazer polêmicas, trazer faíscas para que, de fato, o AT seja a pauta, né, em equipes da área da saúde mental, da educação, que de fato é um trabalho, é uma modalidade fundamental aí para a gente poder atender demandas tanto de crianças, adultos, adolescentes, famílias, enfim. Muitíssimo obrigado, pessoal.